Quando eu era seminarista em uma instituição bastante liberal, eu lembro-me de um incidente que ocorreu em uma das nossas aulas de homilética, aulas destinadas a te ensinar a pregar. E o nosso professor de homilética era basicamente um instrutor de oratória, não um teólogo ou um estudioso da Bíblia. E geralmente, no final do sermão de cada aluno, ele fazia uma análise, uma crítica da entrega e a organização do conteúdo. Mas normalmente se abstinha de qualquer crítica do conteúdo teológico. Mas eu me lembro que um dia um dos alunos da classe deu o que eu pensei que foi uma mensagem bastante comovente a respeito da visão de satisfação substitutiva da expiação. E quando ele finalizou, o professor de homilética se levantou, ele estava fora de si, com ira, e falou e disse: como você ousa pregar a teoria substitutiva da satisfação da expiação nos dias de hoje? Eu não pude resistir a levantar a minha mão e ele me chamou e eu disse: desculpe-me, mas o que há nos dias de hoje que torna a doutrina bíblica clássica da expiação subitamente obsoleta? E lá fomos nós. Mas quero dizer que tem havido uma resistência feroz em nossos dias contra a visão clássica da expiação. Como eu mencionei quando analisamos o aspecto da satisfação da expiação, há aqueles que creem que é simplesmente bárbaro e pré-científico pensar em uma expiação pela qual alguém trabalha como substituto e derrama o seu próprio sangue para satisfazer as exigências da justiça de Deus. Mas a ideia da substituição está tão profundamente enraizada em todo o conceito bíblico da redenção, que eliminar a substituição da nossa teologia e da nossa cristologia é, em minha opinião, simplesmente descartar as Escrituras completamente. Karl Barth, que não carregava nenhuma orientação para a ortodoxia clássica, certa vez fez a observação de que, em seu julgamento, a palavra mais importante em todo o Novo Testamento é a palavra grega huper, que significa em nome de, indicando uma redenção que é realizada vicariamente, uma redenção que é realizada para nós por outra pessoa. Agora, de novo, o Novo Testamento olha para Jesus, e entre os títulos que são dados a Jesus no Novo Testamento está o título do último Adão, ou o novo Adão, no qual Cristo se torna um representante de maneira análoga à maneira pela qual Adão foi o nosso primeiro representante. E o Novo Testamento trabalha o ponto de que, na queda de um homem, a ruína e a morte vieram ao mundo. E, por intermédio da obediência de outro homem, a redenção veio a nós. Então, encontramos esse conceito da representação no Novo Testamento com respeito ao papel de Jesus como o Adão bem-sucedido, o último Adão, que fez por nós, por seu povo, o que o primeiro Adão não conseguiu realizar. Mas também, se voltarmos ao Antigo Testamento e vermos como todo o conceito da expiação funciona em Israel, por um elaborado sistema de ritual e cerimônia que Deus ordenou ao seu povo em termos do dia da expiação anualmente, no qual vários animais eram envolvidos. Em primeiro lugar, o sumo sacerdote, que foi escolhido e unicamente capaz de oferecer o sacrifício requerido por Deus para expiar os pecados do povo, antes que ele mesmo pudesse oferecer o sacrifício, ele tinha que oferecer sacrifícios próprios
para ele se qualificar para agir como um sacerdote para o restante do povo. E então, é claro, no drama do ritual da expiação, no tabernáculo e no templo, estavam envolvidos dois animais distintos. Por um lado, havia o bode expiatório. E você se lembra de como, na situação do Antigo Testamento, um dos ritos associados ao dia da expiação era quando esse animal era levado até ao sacerdote, ao sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, então, colocava suas mãos na cabeça do bode, simbolizando a transferência ou a imputação dos pecados do povo ao animal. Então, o animal era expulso, levado para o deserto, para longe do acampamento, longe da presença de Deus, que era uma experiência que se transformava em bênção. Isso foi simplesmente parte da expiação. A outra parte era a morte do cordeiro, cujo sangue era então aspergido sobre o propiciatório, que era próximo da arca, ali uma tampa, próximo da arca da aliança, que era o trono de Deus, que se achava lá no Santo dos Santos. E de fato, a linguagem que é usada ali é que aquele propiciatório foi chamado de a reconciliação, porque ali o sangue derramado indicava a maneira ou o meio pelo qual Deus reconciliava-se com o seu povo. Então você tem essa cerimônia e esses rituais elaborados. E, no entanto, no Novo Testamento, somos lembrados de que esses substitutos usados na cerimônia, no dia da expiação no Antigo Testamento, eram apenas sombras de uma realidade que viria mais tarde. O autor da carta aos Hebreus nos diz que o sangue de touros e bodes não pode tirar pecados, de modo então que o valor daqueles sacrifícios expiatórios no Antigo Testamento se restringia a haver uma dramatização ou uma ilustração da expiação autêntica que ainda estava por vir. Em outras palavras, as pessoas foram justificadas, dizem-nos, por crer na promessa de Deus, e que ao olharem para esses ritos e essas cerimônias, estavam vendo, como eu disse, sombras de uma realidade que ainda não havia chegado. E a única coisa pela qual os pecados do povo em Israel receberam expiação verdadeira foi da expiação de Cristo. Que essas outras coisas meramente prefiguraram e significaram. Mas o ponto que eu quero que vocês vejam é que naquela cerimônia do Antigo Testamento, o conceito da substituição era central. Agora, por que o sacrifício de sangue? Lembro-me de John Guest, o evangelista da Inglaterra. Uma vez ele fez uma declaração. Quando você ouve os cristãos sempre falando sobre o sangue de Jesus e o poder do sangue e tudo isso, ele disse: suponha que Jesus descesse do céu e fosse arranhado com um dedo e uma unha. Isso bastaria como expiação? Isso é sangue, e é o sangue de Jesus. Não é tudo o que é necessário? Não, o ponto que John Guest estava fazendo era que, para os hebreus, o derramamento de sangue, o derramamento do sangue, significava conceder vida. Porque a punição pelo pecado, originalmente, era a morte. Não apenas feridas, não apenas uma punição corporal, não simplesmente arranhar com o dedo e a unha, mas o que era necessário para a transgressão contra Deus era a vida do perpetrador. Todo pecado, originalmente, é capital contra Deus. Então, a expiação indicada nesses rituais de sangue, não apenas simplesmente sangrando, mas morrendo. Esse era o ponto. E o aspecto da substituição foi visto que o que Deus estava dizendo ao povo de Israel: vocês pecaram, vocês cometeram crimes capitais contra mim, e a lei requer a morte de vocês. Mas eu aceitarei, no lugar da morte de vocês, a morte de
um substituto simbolizado pela morte desses animais que foram fornecidos no sistema de sacrifício de Israel. Agora, nesta ação substitutiva, há dois aspectos distintos que as Escrituras falam. Elas falam da propiciação e falam da expiação. Vamos começar do segundo para o primeiro. Essas duas palavras são muito semelhantes e são, exceto que os prefixos são diferentes. E se olharmos para a primeira, expiação, o prefixo ex significa de ou fora. E o que está em vista com o conceito da expiação é a remoção da culpa de uma pessoa, onde ela é afastada dela e transmitida, lançada para bem longe. E é o que eu chamaria de dimensão horizontal da expiação. Agora, no Antigo Testamento, de novo, vemos isso no drama do bode expiatório. O pecado do povo é transferido para o bode, o animal. Então, o animal carrega esses pecados. Ele é tirado, levado para longe da presença de Deus, até o deserto, lá longe. E isso é o que é indicado pela expiação. E Deus fala nessa linguagem, onde Ele diz, tanto quanto o Oriente está do Ocidente, Ele remove as nossas transgressões. Então, um aspecto da expiação é a remoção dos nossos pecados de nós. Bem, é claro, eles são removidos, não para um bode expiatório que é levado até o deserto, mas o bode expiatório no Novo Testamento é Cristo, que como o Cordeiro de Deus assume em suas costas a transferência da nossa culpa e dos nossos pecados para Ele. Ele se torna o portador do pecado, cumprindo as profecias relacionadas ao servo do Senhor, que encontramos principalmente em Isaías 53, lá no Antigo Testamento, onde ele levou sobre si as nossas transgressões e carregou os nossos pecados. Isso é o que se entende por expiação. Agora, a propiciação tem a ver com a dimensão vertical. E isso nos leva de volta à nossa última mensagem, onde no ato da propiciação, a justiça de Deus é propiciada ou satisfeita, que a obrigação moral que nós devemos pelos nossos pecados é paga a Deus na vertical, na dimensão vertical. Então, neste caso, a justiça de Deus é satisfeita. Está aplacado. E essa justiça está plenamente satisfeita com o preço que foi pago pelo nosso substituto. Agora, de novo, se não temos um substituto, então não pode haver expiação. E a menos que tenhamos um substituto, não temos propiciação, porque não somos capazes e por nós mesmos de satisfazer as exigências da justiça de Deus. Se fôssemos, não haveria necessidade de expiação. Mas como não podemos pagar a nossa dívida moral, há uma necessidade absoluta de um substituto que seja capaz de cumprir isso por nós, o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Frequentemente, eu estou envolvido em debates intelectuais e discussões com céticos no aspecto do campo da apologética que nós estamos fazendo e eu tento responder às pessoas da melhor maneira possível com todas as perguntas que são levantadas sobre as alegações da verdade do cristianismo. Mas eu descobri muitas vezes nessas discussões que as perguntas são praticamente infinitas. Se você responder a uma para sua satisfação, eles estão imediatamente com outra e outra e outra. E é como perseguir um gato através do celeiro. E finalmente eu chego ao ponto de praticamente exasperação e paro e digo, espere, deixe-me fazer uma pergunta. O que você faz com a sua culpa? O que você faz com a sua culpa? Não lhes pergunto, você é culpado ou você é um pecador? Porque eu sei que eles sabem que são pecadores e que são culpados. Eu disse, vocês são culpados? O que você faz com isso?
Bem, geralmente eles começam a tropeçar na resposta porque eles sabem para onde eu estou caminhando, indo, porque sabem que não tem uma resposta para a culpa deles, a menos que seja alguma forma de negação. Acabei de ter uma discussão com um homem na semana passada e eu disse para ele: o que você faz com a sua culpa? Sabe qual foi a resposta dele para mim? Eu não tenho nenhuma culpa, disse ele. Eu sou um cara legal. Sabe? É trágico ouvir alguém me dizer que não tem culpa. Isso equivale a dizer: eu sou um ser humano perfeito. Agora, vemos tanto na vertical quanto na horizontal um envolvimento do substituto. Agora, em termos da razão bíblica da expiação, no coração da Bíblia, a explicação bíblica da expiação é a estrutura da aliança. No Antigo Testamento, quando Deus fez uma aliança com o seu povo, e particularmente com respeito à aliança mediada por Moisés, como já vimos, que como o mediador dessa aliança, Moisés é conhecido como legislador, porque Deus entra em uma promessa para o seu povo, que essa promessa tem demandas que devem ser cumpridas. E essas demandas são os seus mandamentos. E como vimos na estrutura da aliança, as alianças da antiguidade tinham sanções duplas, recompensas e punições. Recompensa se você guardasse a lei, punições se você violasse a lei. E a linguagem que é usada para expressar essas sanções duais é a linguagem da bênção e da maldição. Onde em Deuteronômio, por exemplo, Deus diz ao povo: se guardardes a minha lei, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao sentar-te, bendito serás ao levantar-te, bendito serás no quarto, na cozinha, na sala com a família, em todos os lugares, se você obedecer à lei. E inversamente, se você quebrar a lei, maldito será no campo, maldito será na cidade, maldito será quando se sentar, quando se levantar, quando estiver na sala, onde você estiver. Então, esse motivo da maldição é central para todo o conceito da aliança. Mas o que lemos no Antigo Testamento é que Israel, como nação corporativa, individualmente, para uma pessoa, quebra a aliança. Todos nós somos violadores da aliança, o que significa que todos nós estamos expostos à maldição. Uma das minhas partes favoritas do hino Joy to the World é aquele refrão que diz: até onde a maldição é encontrada. Bem, até onde a maldição é encontrada? O mundo está amaldiçoado. O nosso trabalho está amaldiçoado. O homem é amaldiçoado, a mulher é amaldiçoada. Estamos todos debaixo da maldição do pecado. E ser amaldiçoado por Deus no Antigo Testamento não tem nada a ver com o tipo de maldição que nós ouvimos na linguagem popular de hoje em dia, em que você imediatamente pensa em voodoo, bruxaria, ou alguém amaldiçoando alguém, ou alguém colocando um alfinete em uma bonequinha, ou nas antigas histórias dos Perrys of Pauline, sabe? Quando existe um personagem que foi frustrado, ele diz coisas para revidar a frustração. Não é isso que estamos pensando aqui. Ser amaldiçoado por Deus é ser exterminado. Essa é a figura primária, é ser exterminado da presença de Deus, ser exterminado das suas bênçãos. E ser abençoado por Deus no Antigo Testamento era se aproximar dele para ter a luz da sua face brilhando sobre você e ter a cabeça dele erguida sobre você, sua face resplandecendo sobre você. Isso é o que significava ser abençoado. Ser amaldiçoado era fazer com que Deus virasse as costas, apagasse as luzes, colocasse você nas travas exteriores, afastasse você da sua presença e de todos os benefícios e de todas as bênçãos que vêm de um relacionamento pessoal com o próprio Deus. Agora,
que Cristo cumpre isso de maneira substitutiva é dramaticamente ensinado pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas. No capítulo 3 de Gálatas, Paulo diz, versículo 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Você entende que é o antigo Evangelho, a promessa da bênção divina. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. E aqui chegamos ao cerne da questão, e não quero fazer trocadilhos quando eu digo ao cerne da questão. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Pro nobis. Ele se tornou uma maldição para nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Quando Paulo sonda as profundezas da expiação, ele vai para o conceito da maldição. Ele diz que o preço do pecado é provar a maldição de Deus. Cristo se torna uma maldição. Ele está separado da terra dos vivos. Ele foi entregue nas mãos dos gentios. É significativo para mim que na morte de Jesus, ele não foi morto pelo seu próprio povo. Ele foi morto pelos gentios, que foram considerados na dimensão fora do campo. E até mesmo fisicamente, Jesus morreu fora da cidade de Jerusalém. O Gólgota estava fora dos limites da cidade. Ele teve que ser levado para fora do acampamento, contado entre os gentios, considerado impuro. E Deus mergulha ele no mundo das trevas enquanto Cristo está sendo crucificado. De novo, indicando o apagar da luz do seu semblante, que Deus não olha para ele. E naquele momento, Cristo clama da cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele foi abandonado. Ele teve que ser abandonado, porque a penalidade pelo pecado é o abandono divino. E a pergunta é, Deus nos abandona ou ele abandona o nosso substituto, que suportou a plenitude da maldição do abandono divino em nosso favor?